Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui no canal, trazendo para vocês aí as últimas notícias, novidades e informações de tudo que aconteceu durante o dia de hoje aí no nosso Vascão. Então já peço para todos vocês aí, ó, correrem aqui embaixo da tela e deixarem aquele joinha, deixarem aquele like, deixarem aquela curtida para ajudar o canal a continuar crescendo. Sempre que você clica no joinha, o YouTube divulga aqui para outros vascaínos o nosso trabalho. E se você é novo, tá conhecendo aqui o canal, os vídeos pela primeira vez, não esqueça de se inscrever no botãozinho vermelho que tem logo aqui embaixo e, mais importante, como eu sempre digo aí, tá com o sininho aqui, ó, de notificações ativado para sempre receber os avisos do YouTube e também tá participando dos sorteios das camisas que a gente faz em todas as partidas, de promoções que a gente traz aqui para a família vascaína. E obviamente não esqueça aí de sempre estar compartilhando os vídeos, jogando aí nos seus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, porque quanto mais vascaíno unido aqui no canal, melhor fica aqui para a torcida vascaína poder cobrar e protestar quando for necessário, beleza? Então o vídeo de hoje aí vamos falar um pouquinho, né, sobre a retrospectiva do Vasco aí nessas últimas 9 partidas, o que está acontecendo com o nosso clube nesse momento, né, e o que vai ser necessário ser feito para ter uma mudança nesse paradigma que a gente está vivendo nesse momento, um momento aí caótico, tanto no futebol quanto na parte política do clube. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos falar também um pouquinho sobre a questão do Vasco estar passando por um momento muito parecido que passou no passado, né? Então vou tentar mostrar para vocês que parece que a receita que o Vasco aí do Campelo tá tentando traçar nesse Campeonato Brasileiro tá se repetindo do que foi feito no ano passado, esperando por jogadores ali de departamento médico, fazendo contratações muito polêmicas, né? E as mudanças de treinador também. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e no final vamos falar aí sobre as possíveis vindas, né, de jogadores devido à contratação de um executivo de futebol que parece que está muito perto de acontecer. Então vamos estar tratando sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje também, beleza? Então, ó, deixa aquele joinha, não esqueça de seguir as nossas redes sociais também, que é muito importante e necessário para você participar dos sorteios. As redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo de hoje, Instagram, Twitter e Facebook, e também no primeiro comentário. E como sempre, fica aquele desafio que eu faço a você aí, se você é vascaíno, quer um Vasco mais forte, tem um amigo, um irmão, um familiar aí que também é vascaíno, peço para você trazê-los aqui para o canal, convence a galera a se inscrever, porque quanto mais vascaíno bem informado, melhor vai ficar o nosso clube, mais a gente vai poder cobrar e mais a gente vai estar aí correndo atrás, né, de coisas melhores para o nosso Vascão. Demorou? Então vamos que vamos aqui começar, né, a falar desse vídeo de hoje. O que aconteceu com o Vasco, né? O Vasco ali que começou a temporada com uma sequência positiva de resultados. Nunca falei que o Vasco estava jogando um bom futebol aqui desde o começo do ano, mas começou ali ganhando partidas contra times pequenos, obviamente, do Campeonato Carioca. Deu a sorte de ganhar 2 vezes seguidas do Fluminense, né? Ali durante a Taça Guanabara e também a Taça Rio, né? Nas finais ali da Taça Rio, da Taça Guanabara. E depois aí, nas últimas 9, 10 partidas, o Vasco simplesmente descambou. O Vasco tomou 18 gols nas últimas 9 partidas, fez apenas 6 gols e nos últimos 9 jogos, galera, acreditem se quiser, o Vasco teve apenas uma vitória. E foi uma vitória que foi uma vitória melancólica, que nem mesmo a classificação veio, que foi na Copa do Brasil contra o Santos em São Januário, na qual a gente ganhou por 2-1, né? E acabou sendo eliminado na Copa do Brasil, já com o comando do Marcos Valadares. E a coisa descambou, o Vasco aí começou a perder para todo mundo, o Vasco começou a empatar em casa com times que não poderiam empatar, como foi o último jogo aí contra o Avaí, e a situação tá muito, mas muito complicada para o nosso lado. O Vasco aí nesse momento segura a lanterna do Campeonato Brasileiro, não poderia ter começado pior essa campanha, né, no Brasileirão de 2019. E o que eu fico mais aí triste, mais indignado, mais preocupado é que os discursos são exatamente os mesmos, né? Hoje aí, durante o dia, durante o decorrer do dia, vi Pikachu, vi Maxi Lopes, vi o Wesley dando depoimentos, dando entrevista, o Wesley falando que as coisas vão melhorar, o Maxi Lopes falando aí que o Vasco precisa ter mais malandragem, o Pikachu falando que quer se reerguer, né, se reinventar na próxima partida contra o Fortaleza. Sinceramente, até quando
isso aí vai acontecer? Até quando os treinadores vão manter esses jogadores de titulares no Vasco? Porque não está dando certo. São 9 jogos e uma vitória. São 9 jogos e 18 gols sofridos, média de 2 gols por partida. Tá entendendo? De 2 gols sofridos por partida e apenas 6 gols feitos, é menos de 1 gol por jogo. Então a gente precisa que o Luxemburgo pegue esses dados, pegue aí, analise esses dados que a gente está falando aqui e faça as mudanças dentro de campo. Óbvio que a atitude dos jogadores precisa mudar, mas para a atitude dos jogadores mudar, de repente tem que ter um choque de ordem, tem que pegar um jogador aí e colocar no banco, tá entendendo? Dar ali um chazinho de banco pro cara acordar. Porque se for mantido como titular, não vai mudar. Não vai mudar simplesmente porque, não, agora eu vou fazer um bom futebol, como diz o Pikachu, que está querendo falar, vou me reerguer na próxima partida contra o Fortaleza. Cara, é toda semana a mesma história. O Erle é a mesma coisa, toda semana a mesma história. Maxi Lopes, mesma história, tem que perder peso, aí perde peso e nada acontece. O único que eu dou um pouco mais de crédito é o Leandro Castan, que falou, vou tirar o Vasco dessa situação. E ano passado, quando ele falou, ele conseguiu. Então eu dou um pouco mais de crédito, pelo menos, pro Leandro Castan. Mas, cara, o resto precisa o Luxemburgo mexer. E como que vai mudar? Foi o que eu falei, atitude, confiança, moral, formação tática. O Vasco precisa mudar essa formação porque não tá dando certo. Essa história de entrar com aquele 4-2-3-1 não tá dando certo, então tem que mudar isso. E as peças dentro de campo, então o Luxemburgo vai ter que mudar, ele vai ter mais uma semana inteira aí cheia de trabalho, desde segunda até domingo para esse jogo contra o Fortaleza fora de casa. E tem que mudar, e tem que mudar muito, tá entendendo? Aí vai falar, pô, mas vai mudar muita coisa, vai complicar a situação. Pô, mas mais complicado do que já tá, você acha que vai ficar? Eu acho que a gente chegou ali ao fundo do poço. A gente é o último colocado do Campeonato Brasileiro. A gente tem jogadores ali que não rendem absolutamente nada, nada. O time do Vasco aí é um time de pelada. E obviamente que tem vários fatores para isso acontecer, não é só jogador que é culpado não, tem muitas outras camadas do Vasco ali que tem culpa, e até culpa maior do que os jogadores, porque quem coloca o jogador dentro do Vasco, obviamente, é a diretoria, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas enfim, acredito que o Luxemburgo precisa sim fazer mudanças, muitas mudanças, para a gente poder ter ali pelo menos uma esperança que as coisas possam melhorar no decorrer aí, pelo menos dessas próximas semanas antes da parada para a Copa América. E agora falar um pouquinho sobre o que está acontecendo hoje no Vasco. Parece que é exatamente uma cópia. Parece que o Luxemburgo pegou uma máquina de scanner, uma máquina de fotocópia e está fazendo a mesma coisa que ele fez ano passado. Trouxe um treinador, o treinador não deu certo, demitiu o treinador, botou o treinador ali interino, no caso ano passado Valdir, esse ano Valadares, aí trouxe um medalhão, ano passado Jorginho, esse ano Luxemburgo. E as coisas estão exatamente acontecendo da mesma forma. Montagem de elenco é terrível. Ano passado, esse ano, parece que foi igual. Ano passado o Vasco montou ali um elenco com o Fabrício, com o Rafael Galhardo, com o Eraso, Paulão. E esse ano é a mesma coisa. Trouxe jogadores aí que não condizem com o Vasco, jogadores que não têm condição de vestir a nossa camisa. Então a mesma coisa, tá entendendo? É exatamente igual. Aí agora tá falando que os reforços vão ser reforços de dentro do clube. Ano passado foi a mesma coisa, Ramon, Breno, os dois estavam machucados, esse ano igual, Ramon e Breno, os dois machucados, estão falando que vão ser, realmente, tomara que sejam jogadores importantíssimos, mas a chance de realmente isso acontecer são pequenas. São jogadores aí que estão há muito tempo sem jogar, vão demorar tempo para se readaptar, ganhar ritmo de jogo, ganhar preparo físico. Então a gente não pode ficar dependente desse tipo de coisa. Parece que a história está se repetindo, tá entendendo? Então não pode, a gente não pode ficar dependente de jogador que está aí há mais de um ano e meio parado. É complicado. E tudo começou lá atrás, quando o Campelo assumiu a presidência, escolheu as pessoas para tocar o departamento de futebol, quando ele contratou Alexandre Faria, tá entendendo? Já era claro ali que aquela cartada ia dar errado. Um cara que nunca deu certo em nenhum lugar, vai vir pro Vasco, vai fazer boas contratações, vai montar um bom elenco. Não vai, não vai. Um cara que nunca deu certo não vai dar certo no Vasco. O Vasco é um clube gigante, precisa de pessoas gigantes. E, infelizmente, o nosso presidente
não tem aquele espírito vascaíno, não tem aquele sangue de vascaíno, não tem aquela vontade de querer trazer o torcedor para perto do clube. A gente não vê aquele carisma, aquela força de vontade de um cara que quer reerguer o Vasco, fica falando que a reestruturação vai partir da parte financeira e parte administrativa do clube. Não, Alexandre Campelo, para você poder fazer uma boa administração financeira e administrativa, você precisa que o futebol esteja funcionando. O futebol é a maior receita que o Vasco tem, então você precisa primeiro estruturar o futebol com pessoas capazes, com pessoas inteligentes, com pessoas tops do mercado, para que aí sim você tenha os resultados na parte administrativa e financeira, tá entendendo? E infelizmente a gente não vê isso hoje no Vasco. O Vasco aí traz jogadores que não podem estar vestindo a nossa camisa e que ainda assim são aí tratados com certa gigantismo. Não é, as coisas não são dessa forma, e eu espero muito que essas mudanças possam acontecer rápido, porque se não acontecer, é o que eu venho falando sempre, o Vasco está caminhando a largos passos para no final da temporada ou mais uma vez estar brigando ali até a última rodada para não cair, ou então até mesmo ser rebaixado com antecedência, né, com esse aproveitamento pífio de 15% que a gente tem até o momento no Brasileiro. Mas enfim, vamos aí tentar ser um pouquinho mais positivo, né? O Alexandre Campelo ontem deu uma entrevista, falou que está muito perto de contratar um executivo de futebol, né, um diretor de futebol para substituir o Alexandre Faria. Eu fico aqui na expectativa para que essa pessoa que chegue seja uma pessoa capaz, como eu acabei de falar, um profissional realmente que seja top do mercado, um cara ali que vai chegar no Vasco e ver o Vasco como um desafio, não como uma mamata para ganhar dinheiro, para ficar ali uns 6, 7, 8 meses ganhando dinheiro e depois ser demitido ou não. Eu espero que seja um cara que vai ver o Vasco como uma possibilidade dele pegar a carreira dele e falar assim, cara, eu vou reerguer o Vasco, vou fazer do Vasco um clube gigante que nunca deveria ter deixado de ser e vou mostrar o profissional que eu sou. Então eu espero que isso aconteça, que essa pessoa que venha tenha esse perfil e possa realmente trazer boas contratações, dispensar, ter o pulso firme de dispensar jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, de chegar e ter o pulso firme de falar para o presidente que não vai ficar trazendo jogador simplesmente porque o empresário ofereceu um jogador para o Vasco e o empresário tem moral dentro do clube. Cara, já chega, o Vasco não é aí, não é prostituta de empresário, pelo amor de Deus, o Vasco nunca foi isso. Por que agora virou? Eu sei que o Eurico Miranda tem culpa nisso, mas o Alexandre Campelo também tem. O cara resolveu assumir a presidência e agora ele tem que se virar. Então se vira, Campelo. Como eu falei, o Vasco não é prostituta de empresário. O Vasco é um clube que, muito pelo contrário, os jogadores deveriam ter orgulho de vir e vestir a camisa do Vasco. Se o Vasco fizer um convite para um atleta vestir a camisa do Vasco, o cara devia ter muito orgulho e devia estar falando assim, porra, oportunidade da minha vida e jogar no Vasco da Gama, vou abraçar, vou querer ir, vou querer lá estar atuando, né, para aquela torcida maravilhosa em São Januário. Mas não, hoje o Vasco aí tá na mão dos empresários, o Vasco come ali, ó, na mão dos caras, porque obviamente a gente sabe, pessoas aí incapazes, pessoas incompetentes fizeram isso com o clube. Então, como eu sempre falei aí, se vira, Campelo. Você escolheu dar o golpe e agora você vai ter que se virar para poder tirar o Vasco dessa situação, pelo menos não rebaixar a gente, né? Porque você já manchou a história do nosso clube ano passado nas eleições, quando você ali não ouviu o que o sócio queria e você simplesmente resolveu se aliar a pessoas do mal, a pessoas que não querem o bem do clube, a pessoas ali que realmente não estão nem aí pro Vasco da Gama, elas apenas querem poder para se autopromover e você tá aí sentado na cadeira do presidente, né? Todo poderoso aí e agora, meu camarada, você tem que se virar, porque a torcida do Vasco não aguenta mais essa brincadeira de mau gosto. Então torcer para esse executivo chegar, para trazer contratações sim de peso. Ah, não, o Vasco tem dinheiro para contratação de peso. Cara, tem que ser contratação para ser titular, tá entendendo? Tem que ser contratação para chegar e jogar futebol e honrar essa cruz de malta. Então, se vira, dispensa esses Zé Ruela aí que não aguento mais ver com a camisa do Vasco. Tem um monte de jogador ali que nunca, 47 jogadores no elenco, você tá de sacanagem. O Vasco é o quê? O Palmeiras tá cheio de dinheiro para pagar salário para todo mundo. Então, meu camarada, você renovou o contrato de Bruno Silva, William Maranhão e um monte de outro aí que não era para ter renovado, agora dá um jeito, se vira
vira e bota o Vasco aí no lugar que o Vasco merece estar, que é lá em cima, brigando lá em cima no topo da tabela, beleza? Então é isso aí, galera, mais uma vez, obrigado aí pela audiência, obrigado aí por assistir aqui o canal. Como eu sempre falo, traga mais vascaínos, traga mais amigos, familiares aí que são vascaínos e estão aí desanimados. A gente vai conseguir reerguer o Vasco, o que for preciso. Se for preciso aí fazer o que for preciso, a gente vai fazer, né? Se unir para a porta de São Januário, o que for necessário, a gente vai fazer para poder mostrar que o torcedor vascaíno quer um Vasco forte, quer um Vasco unido, quer um Vasco aí capaz de um dia aí, em breve, né, daqui a 2, 3 anos, quem sabe, já tá no topo, né, do futebol brasileiro. Demorou? Então, ó, deixa aquele joinha, deixa aquele like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito ainda, ativa o sininho de notificações, siga as redes sociais que estão na descrição do vídeo e compartilha aí, porque quanto mais vascaíno, melhor. Quanto mais vascaíno, mais forte e mais palavra, mais força a gente vai ter dentro do nosso clube. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco. Vascão acima de tudo. Vasco! Valeu, família. Grande abraço. Até daqui a pouco aí. Devo entrar no Instagram lá às 9 da noite para trocar uma ideia ao vivo com vocês. Valeu!